Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. Boa noite a todos. Nosso quarto módulo do Espasticidade Brasil. Hoje, nada menos do que uma dupla maravilhosa de dois profissionais extremamente experientes, onde nós vamos falar um pouquinho sobre marcha. Nós temos o Dr. Epitácio Rolim, que é realmente uma pessoa com experiência vastíssima, é um colega médico ortopedista aqui de Recife, com uma grande experiência. Mestre, doutor, pós-doutor, professor, tudo mais que a gente botar para ele, eu acho que ainda é pouco. Então, é uma pessoa que se dedica a ensinar e cuidar de pessoas. Então, o doutor Epitácio vai estar conosco aqui já já. E temos também o doutor André Rocha, fisioterapeuta também, mestre, fisioterapeuta neurofuncional, extremamente participativo no mundo da fisioterapia neurofuncional, no Brasil e fora do Brasil. Epitácio, uma boa noite aí para todo mundo, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Francisco, para estar aqui, é uma grande honra, juntamente com o André, para a gente discutir algumas coisas sobre análise de marcha. André, fique à vontade aí para o nosso boa noite para todos. Boa noite, doutor Alencar, boa noite, doutor Epitácio, é um grande prazer, né, agradecer o convite, espero que nós possamos contribuir para o avanço do conhecimento nesse assunto tão relevante como a marcha na paralisia cerebral. Doutor Epitácio, eu vou passar agora para vocês, doutor André, você assume agora a moderação do nosso Espasticidade Brasil, e eu estou aqui pronto para qualquer necessidade. Obrigado, doutor Alencar. De pronto, já passo a palavra para o doutor Epitácio Rolim, que é um médico de grande expressão e renomado aí nesse grande processo de análise de marcha e tem um conhecimento muito importante para compartilhar com a gente. Doutor Epitácio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, André. Obrigado, doutor Francisco, pelo convite. Boa noite a todos. Vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre a análise de marcha tão vasta na paralisia cerebral, né? E que ajudou tanto no tratamento desses pacientes, não só na parte de como intervir cirurgicamente, do ponto de vista ortopédico, mas também em outras cirurgias, como a própria risotomia. Alterações na marcha na paralisia cerebral, temos que considerar vários pontos importantes aqui, né? A lesão primária, piramidal, extrapiramidal, o desequilíbrio de força que existe nesses pacientes que vão levar a deformidades, inicialmente aquelas deformidades primárias, decorrentes do tônus, depois secundárias, pelos encurtamentos musculares, até as deformidades terciárias, né, que são deformidades compensatórias. Mas, além de tudo isso, dessa fraqueza muscular que eles podem apresentar associado a isso daí, também existem as alterações proprioceptivas, sensoriais, e também as alterações de controle motor seletivo. Então, distinguir tudo isso numa análise de movimento é extremamente importante para definirmos um prognóstico e tratar adequadamente nossos pacientes e definir o tipo de tratamento a ser seguido. Então, como eu falei, o próprio desequilíbrio de força, principalmente um paciente com diparesia, ou seja, com lesões piramidais, ou mesmo aqueles mistos, eles apresentam toques anormais dessas musculaturas que vão levar a essas deformidades secundárias e terciárias. Lembrando que as deformidades primárias, elas são consequentes ao tônus. Por exemplo, o paciente distônico apresenta alguns padrões de marcha, que isso é decorrente dessa alteração do tônus primária dele. A secundária, como já falei, levam às alterações de encurtamento, porque o músculo espástico, por exemplo, o osso não acompanha esse crescimento nas articulações. Isso leva a encurtamentos, inicialmente redutíveis, depois deformidades estruturadas. E, além disso, essas deformidades estruturadas, por exemplo, um paciente com diparesia espástica, ele apresenta classicamente, a evolução natural que eu estou falando, é de uma rotação interna dos quadris, uma antiversão aumentada, com uma rotação externa compensatória da tíbia. Então, essa rotação externa compensatória da tíbia seria uma das deformidades terciárias, que nós temos que levar em consideração também nesses padrões, nesses pacientes com paralisia cerebral. O controle motor é extremamente importante nesses pacientes. Existem alguns critérios, como, por exemplo, alguns índices de controle motor para mostrar esse sinergismo muscular. Então, alguns trabalhos, eles mostram uma pontuação, não estou falando aqui, por exemplo, de GI,
né, o GPS, que são aqueles índices de qualidade da marcha, tem vários, mas é um índice de qualidade do controle motor através da avaliação, da ativação muscular, através da eletroneuromiografia. Então, existe um índice que foi criado, esse índice aí, em que essa modulação desse índice, ele nos dá uma ideia desse controle, gradua esse controle motor no paciente paralisia cerebral, e não apenas aquela graduação de controle motor subjetivo do exame clínico. Então, esse padrão, através da análise de movimento, com a eletromiografia de superfície, na análise de marcha, nos ajuda também a discernir em relação a esses controles, aos controles motores. É interessante porque um paciente que não apresenta lesão central, um paciente sem lesões neurológicas, o padrão de ativação muscular, ele é sincrônico, e existem vários músculos que são ativados, ou simultaneamente, ou em uma ativação de sincronia, uma ativa ou desativa. Então, em torno de 40 músculos a 50 músculos normalmente. Só que no paciente com paralisia cerebral, essa ativação ela reduz, dependendo da gravidade, chega a 20, 10 às vezes. E muitas vezes é ativado músculos, esses músculos são ativados de forma uníssonas, como mais não deveria ser, em grupo. Então, ele perde essa seletividade. E isso pode ser visto através desse índice de Walking, que a gente chama. Esse é um trabalho mais recente. Então, tudo isso tem que ser avaliado no paciente com paralisia cerebral. Né? Se é um paciente com espasticidade, como falei, se é um paciente com diparesia, hemiparesia, porque tudo isso vai influenciar no padrão de marcha nesses pacientes. Mas, apesar de tudo, de toda a tecnologia no parâmetro da marcha, nós precisamos fazer um exame clínico bem feito desse paciente. Tudo passa através do exame clínico do paciente com paralisia cerebral, avaliação de exames complementares de imagem. Não podemos esquecer que um paciente com paralisia cerebral, eles podem apresentar desvios angulares nos membros inferiores, quadris, joelhos, tornozelo e pé. Né? Principalmente, por exemplo, apresentar um genuvaro, que teoricamente não teria nada a ver com a paralisia cerebral. Mas isso vai interferir, sim, no padrão de marcha do paciente. E muitas vezes pode confundir com outros padrões que nós chamamos de alterações multiníveis que podem acontecer por conta de deformidades torsionais e não necessariamente angulares. Então, todo esse pentograma aqui vai nos fornecer dados para nós traçarmos nossos objetivos no paciente com análise de marcha. Claro que nós temos que levar em consideração não apenas o exame físico, como eu falei repetitivamente, né, mas também os exames, por exemplo, os radiográficos. É extremamente importante, além de radiografias de membros inferiores, panorâmicos, não só apenas localizados de joelho, AP e perfil para ver patela alta, deformidades do pé, quadril, subluxação, mas também já tem estudos mostrando que nós devemos observar bem esses parâmetros da coluna, os parâmetros espinopélvicos. É claro que os isquiotibiais eles vão ter forte influência, seu alongamento, sua fraqueza, os alongamentos iatrogênicos, por sinal, nesses parâmetros também, mas esses parâmetros, primariamente, eles também podem interferir na marcha, como alguns estudos já estão mostrando. Então, é extremamente essencial também fazer uma radiografia panorâmica da coluna vertebral, em AP e perfil, e traçar esses índices adequadamente. Imagine, por exemplo, um declive pélvico ou a incidência pélvica, a versão pélvica, extremamente acentuada, uma antiversão pélvica. Aqui eu não falo essa antiversão que nós observamos na análise de marcha, não. Essa antiversão pélvica, na verdade, o declive pélvico, em que a rotação para a frente da pelve, o tilt anterior da pelve, por conta desse declive, dessa versão pélvica, ele pode, sim, causar influências no padrão de marchas, não só da paciente paralisia cerebral, mas de várias outras pessoas também. Normalmente também, pacientes que não têm nenhuma lesão muscular, podem também ser comprometidos por esse padrão aí. E nós temos que ficar atento também para esses índices. Às vezes não percebemos no gráfico da análise de marcha, e às vezes não entendemos de onde estão vindo certas alterações, não só na velocidade também, mas também na angulação, que mostra daquele padrão que devia estar ali. Por exemplo, uma antiversão pélvica extremamente excessiva, que poderia ser uma atividade inadequada de pessoas, de outra musculatura, e, na verdade, nós, como vamos ver mais isso mais minuciosamente, percebemos que não existe inatividade inadequada daquele músculo, isquios, pessoas, reto femoral. Né? E quando formos olhar, existe sim uma alteração estruturada desses parâmetros espinopélvicos.
Então, eu chamo a atenção que é algo mais novo hoje em dia, esse estudo desses parâmetros espinhopélvicos, para incluir também no padrão de análise de marcha desses pacientes. Aqui são as radiografias complementares para avaliar a patela alta, lembrando que patela alta no paciente com paralisia cerebral geralmente é algo secundário, vai acontecer principalmente naqueles pacientes com marcha em agachado, que nós vamos definir isso posteriormente, lembrando de todas aquelas escalas funcionais, né, a escala de avaliação motora grossa do GMFS, todo mundo já conhece, né, vamos passar ela um pouquinho mais rápido aqui, mas também tem que ser definida, até porque alguns estudos hoje, algumas classificações ou padrões, né, de marchas em pacientes com paralisia cerebral, nem toda classificação ela é 100%. Existem algumas classificações em pacientes com paralisia cerebral da marcha para facilitar o tratamento, e é esse o objetivo da classificação, né? Mas existem algumas situações que fogem aquele padrão tipo daquela classificação. E é por isso que muitos autores tentam elaborar outros tipos de classificação, entrar outras variáveis, para poder classificar esses pacientes mais adequadamente e verificar os pontos que fogem em outras classificações. As classificações iniciais, geralmente, ela utiliza mais o plano sagital, né, a flexão do joelho, tornozelo, quadril, por exemplo, né? Outras já, hoje, todas as classificações mais atuais, ela engloba, claro, os padrões de alterações do plano transverso. Aqui é outra escala do FMS, que todo mundo conhece também, que nos ajuda, né, também, né, a tratar esses pacientes e a classificá-los e a enquadrar um determinado tipo padrão, né, de alterações para poder fazermos o prognóstico e o tratamento. Levar em consideração também se é um paciente com hemiparesia, hemiplegia, como queiram chamar, né, depende, o epônimo aí não interessa, justamente essa alteração, um paciente de parético. Né, um paciente hemiparético, normalmente, eles vão apresentar o quê? Uma rotação pélvica acentuada de um lado, e alterações clássicas por conta da hemiparesia desses pacientes. Como vocês podem perceber claramente aqui nesse vídeo aqui, uma marcha em equina. Então, além dessas várias avaliações que nós falamos, a avaliação de vídeo é extremamente essencial também nesses pacientes. A avaliação visual de vídeos. É claro que vai fugir alguns parâmetros aqui, porque a análise marcha vai dar parâmetros matemáticos, né, objetivos, muito mais fidedignos do que apenas a avaliação desses pacientes do ponto de vista apenas visual, né? Como a marcha táxica, por exemplo, esse garotinho aqui. É por isso que existem autores que tentam enquadrar esses vários padrões de marcha em paralisia cerebral, né? E uma das classificações que tenta englobar todas essas alterações, ou seja, fase de apoio e fase de balanço, e os outros planos também, além do plano sagital, como a classificação de Davis, né? Basicamente, ela inclui que as alterações ocorrem, basicamente, as alterações que ocorrem na fase de apoio da marcha, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é isso, né? Ela, basicamente, ela classifica como aquele equino verdadeiro ou aquele equino aparente, por exemplo. No equino verdadeiro, uma marcha com quadril e joelho normal, apenas uma deformidade no equino do pé. Mas esse equino do pé, por exemplo, ele pode gerar alterações de momentos articulares inadequados e produzir, por exemplo, além da marcha em equino, ele causar também uma marcha com hipercurvo do joelho, e não ser por uma espacidade do reto femoral ou fraqueza de isquios tibiais, e sim, o defeito a alteração está basicamente naquele equino, na espacidade do tríceps sural. Ou ainda aquele equino que está associado ainda a uma flexão do quadril e do joelho, né? Ou aquele equino aparente, ou seja, ele não tem equino verdadeiro no andar, né? Mas ele apresenta uma marcha que ele faz o apoio inicial com o antepé. Mas, teoricamente, o ângulo entre a tíbia, a perna e o pé, ele é 90 graus, então ele não tem um equino ali. Às vezes é difícil visualizar isso num vídeo convencional. Então, esses pacientes, normalmente, eles apresentam também flexão do joelho e do quadril. Então, é uma maneira mais simplista de falar da classificação de marcha, mas a gente percebe que, quando eu enquadro o paciente, por exemplo, ele tem uma marcha do saltador e um equino verdadeiro, então, teoricamente, ele se enquadra com quadril e joelhos normais, ou ele vai apresentar hiperextensão, né, do joelho, de quadril, ou ele vai apresentar um padrão de flexão do joelho. E qual é os problemas que estão levando a isso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ou aquela clássica marcha que todo mundo ama, que é a marcha agachada ou a marcha em Kraut, que tem várias etiopatogenias. Então, a marcha em Kraut, normalmente, né, ela pode ser decorrente de uma disfunção de braço e alavanca por uma torção interna
dos quadris, por exemplo, a diversão acentuada dos colofemorais, compensatoriamente existe uma rotação externa da tíbia, o pé plano valgo, e aí aquela velha força de reação sólida, que eu vou falar daqui a pouco, ela vai produzir um momento em valgo e em flexão do joelho. É um padrão de flexão com dorsiflexão do pé, flexão do joelho e flexão do quadril. Ou seja, uma marcha agachada por disfunção do braço da alavanca. Ou uma marcha agachada simplesmente, por exemplo, por um alongamento iatrogênico do tríceps sural, ou uma fraqueza do tríceps sural, ou ainda por um encurtamento dos isquiotibiais. Então, a fisiopatologia da marcha em crouch, ela é bem variada e está em outros planos, né? Não só apenas no plano sagital. Né? Então, outros planos, por exemplo, o plano transverso, rotacional, que eu já falei, a disfunção, né, de braço da alavanca por desvio torsional, causando a marcha em crouch, por exemplo. Né? E à medida que aumenta aquele nível do GMSS, aumenta também o percentual do paciente desenvolver uma marcha em crouch. Que podemos ter uma marcha, por exemplo, em crouch compensada ou descompensada, como eu vou falar daqui a pouquinho também. Já na fase de balanço, nós podemos encontrar basicamente aí o joelho rígido, marcha joelho rígido, com a espacidade do reto femoral e os tibiais. Eu digo sempre para os meus alunos, ou seja, o reto femoral, ele tenta, né, fazer a extensão do joelho, os isquios tenta fletir, entra em espasmo, que é a velocidade dependendo de cada espacidade, eu estou falando aqui, principalmente do paciente espástico, e um briga com o outro, e o joelho não sai do canto, nem estende e nem flete, e fica aquela marcha e marcha joelho rígido, claro, trazendo repetições em toda a marcha. Né? Ou ainda você tem as alterações, que é a marcha de joelho rígido, que pode também estar com origem no quadril e não apenas no joelho. Nós vamos ver isso aqui também daqui a pouquinho. Na verdade, nós vamos ver vários padrões de análise de marcha no final. Geralmente, se fazia uma avaliação visual da marcha, né, através, basicamente, de vídeo. Né? Um paciente, por exemplo, a marcha atáxica, né, com a base alargada, paciente com marcha diparética, paciente com marcha hemiparética, paciente com marcha ceifante, talonante, escalonante. Então, esses termos, hoje nós resumimos a basicamente essa classificação que eu falei para vocês. Do ponto de vista de análise de marcha, esses conceitos não são tão bem utilizados, né, nesse momento agora. Então, dentro da análise de marcha, nós precisamos aqui dos instrumentos que são utilizados para análise de marcha, que vão gerar padrões matemáticos das articulações, vão gerar esses padrões matemáticos. Nós estudamos a cinemática, só para relembrar isso aqui, a cinética, e também nós utilizamos a eletroneuromiografia como exame completo na análise de marcha, de movimento. A cinemática são os movimentos articulares, né? Vocês lembram disso? A cinética são os motores, é o que vai produzir nossos movimentos articulares, né? O avião. Ou seja, a cinemática, por exemplo, são a flexão do joelho, a extensão do joelho, a adução do quadril, assim por diante, são os movimentos. Né? E a cinética, do ponto de vista biomecânico da análise de marcha, nada mais é do que a força de reação solo, por exemplo, né, que vai produzir momentos articulares, ou movimentos articulares, trazendo aqui do ponto de vista real para a gente, esse momentos o momento articular, na verdade, é um movimento em torno de um ponto fixo, do ponto de vista físico, nada mais é do que nossas articulações fazendo movimentos em todos os planos, né, no plano sagital, coronal e no plano transverso. Né? Do ponto de vista de cinética, como eu falei, existe o movimento articular externo e o movimento articular interno. O movimento articular interno é dado pelas pelas contrações musculares, que são contrações concêntricas, excêntricas e isométricas. Então, concêntricas acelera, isométrica estabiliza e excêntrica desacelera. Eu sempre digo aquela velha questão do avião, da decolagem do avião. Então, a fase de marcha, do ponto de vista padrão, é dividida em fase de apoio, quando dos pés está no solo, e é subdividida em apoio do calcanhar, recepção à carga, apoio médio, desprendimento dos dedos, e a fase de pré-balanço. E a balanço é entendida como balanço inicial, médio e terminal. O final, como assim queira dizer. São 3, né, episódios. Mas lembrando aqui, se vocês entenderem que nosso corpo funciona realmente como fosse um avião pousando, um avião pousando, ele tem que tirar a força, ele tem que frear, mas ele tem que estar com as rodas e o trilho bem estabilizado, porque se não está estabilizado, o avião vai derrapar e vai ter um acidente. Então, ele freia, ele desacelera, nosso corpo desacelera na hora que nós estamos apoiando o calcanhar. É nessa fase que nós estamos a fazer na fase de aterrissagem. Quando nós vamos tirar o pé do chão, nós vamos acelerar. O avião tem que ligar a turbina ao máximo,
ou seja, gasto energético ao máximo, contrações musculares, porque eu tenho que jogar meu corpo para frente para andar, para o balanço. E é o gasto solear que faz esse maior gasto energético durante a marcha. Depois, coitadinho, vem os flexores do quadril e dos isquiotibiais para fazer isso. Então, fase de apoio e fase de balanço, como foi determinado. Os parâmetros lineares da marcha, né, o comprimento do passo, passada, cadência, assim por diante. Lembrar tudo isso daí. E que, no ponto de vista de marcha, a gente tem que ver um indivíduo em 3 dimensões. Plano sagital, ou seja, são os planos onde estão nossos músculos propulsores, o plano coronal, onde estão os nossos músculos aí estabilizadores, e o plano transverso, onde estão esses músculos aí primariamente ou secundariamente estabilizadores ou propulsores. É o plano transverso, rotação do quadril, ângulo de progressão do pé e assim por diante. Um plano coronal, adução, abdução do joelho, por exemplo. Lembrando que o nosso joelhinho, ele vai sofrer alterações nesse plano coronal das articulações de acima e abaixo por componente inercial ou força de fulcro de torque. Ou seja, um indivíduo que tem uma rotação interna exagerada do quadril, por exemplo, principalmente o paciente de parede cerebral, que anda como se tivesse uma névoa, por essas alterações proprioceptivas que ele tem, ele não consegue ajustar aquele padrão, ele termina desenvolvendo alterações. Então, o joelho tende a fazer um padrão de rotação interna, mas não é o joelho que roda internamente, e nem dá aquele padrão de valgo, ou aquela rotação interna com antiversão acentuada da pelve, porque a rotação interna causa uma antiversão por si só acentuada da pelve, né, e causa uma adução durante a marcha. Dá a impressão que são os adutores que estão puxando. Na verdade, não é. É um desvio torsional do fêmur e ou da tíbia lá embaixo. Porque a rotação externa da tíbia, com um pé que não é adequado, lembrando que a roda do avião e o trilho é nosso pé e tornozelo. Se nosso pé não está estável, o fulcro não está adequado, ele vai produzir uma alteração de fulcro lá embaixo. Esse pé instável, um pé plano valgo, por exemplo, ou um pé cavo varo, ele vai causar fulcros anormais, que é outro ponto que nós chamamos aqui de disfunção de braço da alavanca, que é fulcro instável. Então, vamos lá, seguindo aqui mais um pouquinho. Então, no laboratório de marcha, ele nos ajuda, ele produz gráficos, né, dependendo do modelo matemático, ele nos vai dar, por exemplo, alterações do tronco, da pelve, do joelho, do tornozelo e pé, por exemplo. A maioria, como esse protocolo aqui de Helenius, no plano coronal, vocês observam que ele não dá inversão e inversão do pé, mas existe protocolo, por exemplo, de Oxford, que ele nos vai dar, sim, inversão e inversão do pé. Se nós quisermos complementar, né, e verificar que o pé plano valgo, sim, ele está causando disfunção do braço alavanca também. Né, ele está causando alteração do momento articular no tornozelo ali. E também da força do braço, da potência, na verdade, do músculo. Quando o músculo ele perde braço alavanca, ou seja, uma torção interna exagerada do quadril, ou mesmo colo excessivamente valgo, ele diminui o torque da musculatura do quadril, né? Principalmente os estabilizadores, por exemplo, o glúteo médio. E o paciente pode ter uma marcha em Trendelenburg, uma queda excessiva da pelve, por conta de uma torção interna ou um colo excessivamente valgo. Por quê? Porque aproximou a origem e seção. Ele perdeu o torque à musculatura, perdeu o braço de alavanca. Então, isso é extremamente importante. O laboratório, ele vai nos dar uma média, vai dar os padrões de normalidade de cada articulação. É claro que a gente vai discutir isso aqui hoje. A cinética eu já falei para vocês. Então, a cinética é nossa turbina do avião com combustível. E quem, dentro do nosso corpo, quem é essa cinética, na verdade, é as contrações musculares, que vai produzir os momentos internos articulares, que vai se contrapor aos momentos externos articulares. Exemplo, como eu falei para vocês, momento articular, né, força vezes distância. Então, ou seja, nosso corpo é sabido. Ele se contrai com poucas fibras musculares. Ele usa a física para poder gastar menos energia. Então, se está tudo equilibrado, os músculos vão conseguir andar, na maior parte com ela, utilizando essa inércia aí. Né, e a potência e acúmulo de energia vai ser transferida para ser utilizada em outras articulações e conservar energia. Então, eu diria assim, por exemplo, quanto maior a distância, menor a força necessária. E o exemplo bem clássico disso é o músculo gastrocnêmio produzindo a flexão plantar do pé. E o momento articular nada mais é do que nossos movimentos articulares, que vai ser influenciado pelo que eu falei para vocês. Então, as contrações musculares, já falei também aqui, apesar que no laboratório, a eletromiografia de superfície, ela não vai me dizer que aquela força é concêntrica e sempre isométrica. Isso aqui eu vou saber porque existe com a cinemática, a cinética e a atividade muscular que eu vou estar lá, eu defino
mais claramente se aquela contração é concêntrica, excêntrica ou isométrica. Ou seja, trabalho positivo, concêntrica, trabalho negativo, zero, isométrica. E trabalho zero, isométrica, trabalho negativo, excêntrica, desculpa. Trabalho concêntrico é o trabalho positivo, obviamente, que está gastando energia. Então, só mostrando aqui que é um padrão de marcha, que modelo matemático, nós podemos observar também inversão e reversão do pé. Alguns laboratórios vão nos produzir aqueles índices de qualidade da marcha de forma automática, né? E aí vamos trazer novamente, entrar aqui nas classificações novamente, na paralisia cerebral, usando o laboratório de marcha, a cinemática do laboratório. Mas, mesmo sem laboratório, eu observando o paciente no vídeo do paciente e já tendo examinado o paciente clinicamente, eu posso visualmente já identificar alguns parâmetros do paciente. É muito fácil, por exemplo, quando eu tenho na classificação de um paciente com da marcha em ressalto ou em salto, né, ou jump gait, por exemplo, com pé equino verdadeiro, ele vai apresentar o pé equino o tempo todo na marcha, vai dar na ponta do pé o tempo todo. E aí, o que pode acontecer é que, quando o paciente que ele vai estar na recepção, no apoio médio, ele vai fazer o equino, às vezes ele baixa o calcanhar, porque o peso corporal dele, junto com a gravidade, faz ele baixar o calcanhar na fase mais tardia da marcha, do apoio da marcha. E esse pé na ponta, que depois baixa o calcanhar, ele joga a força da ação solo à frente do joelho. E nós chamamos isso de efeito mola. Ele vai causar um hipercurvo do joelho. E o paciente vai ter uma marcha com hipercurvo do joelho, quadril também. E nós podemos pensar, aquilo ali é a espacidade do reto femoral, mas aí se eu fiz um exame clínico, fez o teste DLI, aquele teste ali modificado, para ver se passar de 1 cruz para 4, eu percebo que o teste ali mal deu uma curva, coitado, mas mal deu uma cruz, na verdade, 1 para 4 cruzes, quase não tem espacidade. Mas será que aquela espacidade é apenas dinâmica? Aí sim, eu posso ter um engano em relação a um falso negativo. Mas se eu tenho um teste DLI negativo e tenho um hipercurvo do joelho, é mais improvável que aquele hipercurvo do joelho seja, por exemplo, por uma hiperatividade do reto femoral, uma espacidade do reto femoral. Ou, por exemplo, uma fraqueza de isco. Eu fiz um teste, o teste de força do paciente. Então, eu testei e vi que os iscos tibiais do paciente ali, né, ele tem uma força, por exemplo, grau 5. Ora, então, pode ser também, de consequência, uma fraqueza do isco, que ele está levando ao hipercurvo do joelho. Eu vou pensar já em outras coisas. Agora, se o paciente anda com um equino verdadeiro e já apresenta também um flexo do quadril do joelho, já pensa também em uma atividade, uma alteração também em iscos tibiais, por exemplo. Eita, iscos tibiais para ser vilão, viu, nesses pacientes. Mas é porque o isco tibial, como o gastro solear, aliás, o gastrocnêmio, é um músculo biarticular. Os músculos biarticulares, o paciente com paralisia cerebral, eles são os mais frequentemente acometidos no paciente com paralisia cerebral. Então, essa classificação eu já falei para vocês inicialmente, mas vejam só a quantidade de tentativas de classificação, né, de David, né, de Roda, de Graham, né, o Papa Georges também classificou em 6 tipos, inclusive ele já incluiu aí o tipo em hipercurvo, em outros planos também, aí vem outros Davids, assim por dentro, mas mesmo assim as classificações não são 100%. Sempre fogem aqueles pacientes que não se conseguem enquadrar nessas classificações. E é por isso que outros autores, e aqui eu tenho o maior prazer de mostrar esse trabalho, que é da tese de doutorado de um brasileiro, que é o doutor Alessandro, um amigo meu, que ele fez uma nova classificação dele, incluindo alguns tipos que não eram inclusos na classificação de Davis, por exemplo. Ele inclui aqui níveis aqui, considera também o plano sagital para isso. Mas, mesmo assim, a quantidade de dados que é gerado no laboratório de marcha, e para vocês terem uma ideia, porque, por exemplo, o GPS e o DJI, eles são pontos fixos. Se nós lembrarmos lá da estatística, aqueles testes estatísticos, a gente utiliza apenas um ponto fixo, uma média, quando a gente utiliza ou um intervalo de confiança, eu utilizo o quê? Uma função que está ali. Então, os gráficos do laboratório de marcha, do análise de marcha, da cinemática, da cinética, ele é uma função, não é um número físico, fixo, né? É claro que nós, do ponto de vista didático, costumamos dizer que a fase de apoio tem aquelas 5 episódios, né? Como já falei inicialmente, e como é que está as articulações, ou seja, a cinemática, nos 3 planos ali, mas é algo mais para padronizar, para facilitar o estudo. Mas entre um ponto e outro,
Então, existem movimentos articulares que a articulação do quadril sai de 0 para 5 graus, por todos aqueles graus que ele percorre aquilo dali. Ou seja, está uma função matemática. Diante disso, outros autores estão utilizando inteligência artificial, como esses autores aqui, para poder, utilizando uma análise de dados multivariados, eles utilizaram, esses autores aqui, utilizando a flexo-extensão do quadril, do joelho e do tornozelo e pé, eles subclassificaram o padrão de marcha. É fácil classificar, teoricamente, e comparar, utilizando rede neural, inteligência artificial, quando compara com a marcha normal, de uma marcha que é alterada na paralisia cerebral. Mas, e o grau que é alterado? E como eu devo enquadrar aquele paciente? Quais as alterações que estão aí? Então, foi isso que esses autores fizeram. Eles utilizaram esse padrão de uma função multivariada, utilizando esses 3 pontos aí, essas 3 variáveis, que é a flexo-extensão do quadril, joelho, tornozelo e pé, e subclassificaram os indivíduos de 0 até 1, considerando o GMFCS. E aí eles tiveram um baixo índice de falso negativo e falso positivo nesse estudo. E eles conseguiram, sim, classificar esses pacientes e utilizar a função para predizer, ou prever, como queiram, né, qual seria, por exemplo, o GMFCS mais adequado para aquele paciente, que do ponto de vista subjetivo, a gente sabe que a gente pode errar a classificação do GMFCS. E aí já prever também as alterações que aquele paciente poderá ter na paralisia cerebral, de uma forma mais fidedigna. Mas, vamos até aqui a nossa classificação corriqueira, né? Marcha do saltador, marcha no joelho rígido, recuo, marcha agachada e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho desses padrões. Todo mundo conhece essa tabelinha aqui, por exemplo, a marcha do saltador, né? Teoricamente, o clássico, ele vai entrar como? Ele vai entrar com a flexão plantar, o joelho fletido, hiperfletido, na verdade, né? E, de repente, vai, na fase seguinte, o joelho quase entra na normalidade. Então, esse é bem um clássico desse paciente com o jump gait, né? Ou ainda a marcha agachada, que vai apresentar o joelho fletido acima de 30 graus durante toda a marcha, flexão do quadril e flexão do joelho. E a fisiopatologia nós já falamos aqui que são variados, né? A marcha do joelho rígido, né, que é aquela marcha de coespacidade, em que o indivíduo praticamente ele não executa a flexo-extensão do joelho. Isso é basicamente os padrões cinemáticos, eles são analisados basicamente na fase de balanço, no joelho rígido. Todos os demais é na fase de apoio. Então, só para exemplificar aqui rapidinho dessa classificação aqui de Graham, por exemplo. O joelho, equino verdadeiro com joelho em extensão, equino verdadeiro com o joelho fletido, o quadril fletido, ou seja, por alterações de iscos tibiais, pessoas, reto femoral. A marcha em equino aparente, ou seja, vocês vejam o ângulo entre a perna e o pé, que ele não é um ângulo além de 90 graus, né? Ele é 90 para cima. E aqui nós temos alterações também do gastrocnêmio, dos stripiais, pessoas, e ajuda a tratar isso daí, né? E a marcha, que nós chamamos a marcha em crouch, ou falso crouch ainda, né? Que o paciente pisa na ponta do pé, mas ele apresenta aquele padrão parecendo um crouch. Existem já autores classificando de forma diferente a marcha em crouch, né? Que essa marcha, apesar do indivíduo aparentar pisar em equino e não pisa, percebe-se que tem uma dorsiflexão maior e já se considera aquilo como uma marcha em crouch também, né? Ou aquelas marchas bastante assimétricas que não se enquadram em nenhum ponto, né? Mostrando novamente aqui o que é a marcha do equino verdadeiro, a marcha do jump gait, né, que a jump gait, na verdade, é equino verdadeiro com hiperextensão do joelho e a flexão do quadril, nós já vimos, a marcha em crouch e assim por diante. Aqui é um exemplo do paciente com marcha de joelho rígido. Como eu falei para vocês, a marcha de joelho rígido ela pode ter origem no quadril ou no joelho. Na verdade, quando a marcha no quadril, o que vai acontecer? Na transição, como você percebe nesse gráfico aí, entre a fase final da fase de apoio para balanço, existe uma alteração do quadril, né? Então, a marcha, teoricamente, está no quadril, um atraso do grau de flexão, de extensão do quadril nessa transição. Já na marcha com a culpa lá no joelho, nós temos uma diminuição da flexão do joelho, um atraso da flexão do segundo pico de flexão do joelho, que acontece aí na fase inicial do balanço. Isso é o que caracteriza a marcha em joelho rígido. Qual a espacidade entre reto e iscos tibiais? O tratamento, classicamente, se fazia a transferência do reto, outros indicam a tenotomia distal, e aí por diante. E dependendo de onde estejam outros padrões de alterações, também teve nessas regiões, né? Ou ainda a marcha, como já falei, do jump gait,
No jump gait, nós já falamos, já explicamos a fisiopatologia. Apenas uma atividade precoce ou um encurtamento do gastro solear, espacidade, por exemplo, ou mesmo uma distonia, por exemplo, né? E aí o paciente apresenta uma marcha com hiperextensão do joelho, aquele efeito mola que eu falei para vocês, né? Ou seja, pisa na ponta, na equino, na antepé, na fase de apoio médio, por exemplo, ao final, o calcanhar baixa e ocorre uma hiperextensão do joelho, porque a força de ação sólida é jogada à frente, e aí ocorre um momento de extensão muito maior. Ou seja, se eu falo, se um momento externo de extensão muito maior, né, então nós vamos ter padrões clássicos na cinemática e cinética desses pacientes. Lembrando que esses pacientes também podem apresentar uma antiversão do colo, uma antiversão da pelve. A antiversão da pelve pode estar associada, como eu já falei, essa torção interna, ou mesmo uma simples adução do quadril também. E um plano interferindo no outro. Nós vamos falar daqui a pouco, que é a interação entre planos. Mas vocês já perceberam aqui, a torção interna do quadril, por exemplo, pode gerar o quê? Um efeito de rotação interna ou valgo no joelho. Mas o joelho não faz valgo ou varo. O joelho só se tiver instabilidade ligamentar. Esse é o tá tão bom que eu pedi até para o senhor tocar bem de se ocultar nessa barra, porque a gente quer ver tudo. Tem aí na barrazinha do seu slide, tem ocultar. Eita, não acredito. Ocultei e saiu. Ó. Não acredito. Foi, mas voltou aqui. Tá vendo agora? Pronto, continue. Tá tão bom que ficou ótimo agora. Uhum. Então, uma colega aqui de São Paulo que mandou essa mensagem. Já tá vendo? Doutora Carla, deu uma dica. Obrigado, Carlos. Obrigado. Por favor, continue. Então, nesse padrão, vocês observam no gráfico aqui da análise de movimento, aqui da cinemática e cinética, o que acontece, por exemplo, nessa marcha em ressalto, por exemplo, né? Então, no gráfico de flexão plantar e dorsiflexão do pé, nós percebemos que o indivíduo entra com o pé bem equino. Né? Existe um aumento do padrão flexor do joelho bem acentuado, como vocês percebem aqui. Ele rapidamente aqui hiperestende, quase a normalidade ou dentro da normalidade, depois volta a fletir novamente. Aí chama a marcha em jump gait. Eu demorei a entender esse negócio, mas é do saltador mesmo, parece estar saltando o paciente. Existe um padrão de antiversão de pélvica aumentado, por conta disso também, né? E aí, o ângulo de progressão do pé, dependendo do que aconteça no plano transverso, nós podemos ter um padrão de rotação interna, uma progressão interno ou externo. Né? Recurvo do joelho, nós também já explicamos aqui a fisiopatologia. Esse menininho novamente aqui. Então, vocês percebam na análise de movimento dele, que quando ele ele apoia o pé em equino, depois ele faz apoio posterior do pé, ou seja, um lado é como se fosse um padrão misto, é um padrão misto. Né? Ele faz o equino do pé do lado esquerdo, mas apoia o calcanhar posteriormente e faz o hipercurvo do joelho esquerdo. Já no pé direito, ele mantém o equino durante toda a análise de marcha e o joelho fletido também. Então, ele tem um padrão misto, então ele não se enquadraria em nenhum plano desse daí. Vejam como isso é interessante. Vamos falar agora um pouquinho da marcha agachada. A marcha agachada, nós podemos ter dois tipos de marcha agachada, que nós chamamos de compensada e descompensada. Né? Então, clinicamente, o que é que acontece na marcha compensada do paciente? A fisiopatologia eu já expliquei para vocês. Tem vários pontos aí que podem levar à marcha agachada. Né? Fraqueza inerente trifisural. Você nunca ter alongado trifisural. Ou uma atrogenia ter alongado trifisural. Ou disfunção de braço alavanca, ou desvio torsional. Uma torção interna dos fêmurs, uma tiversão. Lembrar que nem sempre, isso é até um paradoxo, né? Que rotação interna, teoricamente, é para estar com uma antiversão aumentada, mas nem sempre isso acontece. E para a gente definir uma cirurgia derrotativa, a gente tem que levar em consideração, principalmente, a antiversão do colo femoral. Né? Então, existe uma rotação interna do colo femoral acentuada, compensatoriamente o clássico, que eu estou falando. Uma rotação externa da tíbia, que é uma deformidade terciária, associada ou não para plano valgo, que geralmente está com a paciente de Pareto, na maioria dos casos. Né? E isso aí leva a uma disfunção de braço alavanco por desvio torsional, porque, nesse caso, a força de ação solo vai passar lateral e posterior e vai causar um momento em valgo e em flexão do joelho. E isso aí pode desencadear uma marcha agachada naquele paciente que não tem uma marcha agachada mais leve, principalmente que é antes da adolescência, que é aquela marcha, o crouch mais leve, ou um crouch mais grave durante a adolescência, que ocorre aquele crescimento rápido, encurtamento rápido, deformidade rápida. Lembrando também, que eu estou falando aqui, que eu falei no início da fisiopatologia das deformidades, que geralmente as deformidades ósseas ou articulares acontecem no paciente com lesão piramidal.
né? No paciente discinético extrapiramidal, as deformidades estruturadas, elas não são tão frequentes. Quando existe, e aqui eu vou até me atrever a dizer isso agora, quando existe alguma deformidade estrutural naquele paciente com padrão discinético, com extrapiramidal, pode ir atrás, porque tem um componentinho espástico ali que ninguém percebeu. E que, às vezes, no laboratório de imagem, a gente percebe isso. E isso é importante, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso marcha compensada e descompensada. Isso é importante? Sim, porque aqui eu posso ter um padrão de encurtamento de isquios e ter um joelho lá fletido, vou alongar os isquios, já está fraco, aí, aspas, eu ainda vou prejudicar mais ainda o meu paciente se eu fizer isso daí, né? O alongamento de isquios, que a gente está, hoje em dia, há uma tendência de não fazê-lo, né? Principalmente nesses pacientes mais, pacientes deambuladores, né? Tipo de MSS2, 3, que é o mais comum de ter o Kraut, né? Porque isso vai levar a uma inversão pélvica acentuada, um tipo pélvico acentuado, uma hiperlordose lombar e complicações que vão levar a uma disfunção de marcha importante nesses pacientes. E se ele não tiver um braço bom para pegar uma muleta, uma alavanca, ele pode parar de andar e ir para a cadeira, né? Então, isso, geralmente, a gente prefere fazer uma transposição do centro tendinoso, ou mesmo fazer cirurgias ósseas e corrigir esse flexo. Então, o clássico padrão na marcha compensada, o que é que o paciente vai ter? Ele vai ter uma redução do momento interno extensor, como vocês percebem aqui no gráfico do joelho, né, que tem esse momento interno, apesar, né, de ter uma flexão aumentada do joelho, né? Já na marcha compensada, o que é que o paciente, descompensado, o que é que o paciente vai ter? Um aumento do momento interno extensor desse joelho, né, o padrão de flexão vai ser semelhante, e há uma diferença aqui do tronco. No tronco do descompensado, ele praticamente não vai ter uma antiversão pélvica acentuada, não. Ou ele está normal, o deslocamento do tronco, ou ele tem um desvio posterior. Já na marcha compensada, ele tem uma tendência a deslocar o tronco anteriormente. Isso, visualmente, a gente pode perceber isso, né? O paciente que tem um encurtamento bem acentuado dos isquiotibiais e tem uma pelve que não é anteriorizada, e sim posteriorizada, eu não sei se vocês já perceberam, ele anda como se estivesse sentado, todo jogado para trás, assim, né? E como se a perna estivesse à frente dele e o tronco com a pelve para trás, ele sentado numa cadeira e ele andando. É impressionante. Eu diria que isso daí é o clássico paciente da marcha compensada, na verdade. Não é descompensada, é compensada. Então, o tronco está ali parado ali, ele não está jogando o tronco para frente. É impressionante. E é nesse aí que a gente tem um probleminha em relação aos isquios tibiais, encurtamentos mais importantes. Aliás, que se não tem encurtamento, na verdade, seria uma outra compensada. Então, isso é uma marcha agachada, compensada, um exemplo tipo desse paciente leve, e uma marcha em Kraut mais grave, descompensada. A gente tem um padrão de dupla onda da pelve. Através da análise marcha também nós podemos perceber quais os músculos estão mais espásticos, os isquiotibiais, o reto femoral e assim por diante, né, para ver se aquela mais espacidade, ou ainda nos gráficos de consistência, que são aqueles são as várias andadas que o paciente deambulou, que ele vai apresentar irregularidade inter e intra ciclos de marcha. Isso chama atenção para um padrão extrapiramidal, ou uma incoordenação mais grave, mais importante. Isso a gente tem que ter em mente isso daí. Vocês percebem que o tronco dessa paciente está um pouquinho girado para trás, no gráfico aqui da análise marcha, né, e tem um padrão dupla onda que indica também, que interessante, né? Esse padrão dupla onda indica, por exemplo, ou uma espacidade do psoas, ou do isquios tibiais também. Isso vai depender lá da cinemática do joelho. Então, se ele tem um atraso na extensão do joelho, por exemplo, né, ele tem dificuldade para estender o joelho, pode ter uma espacidade dos isquiotibiais, ou na fase inicial do balanço ou final, ou do reto femoral. Lembrando que o reto femoral é um músculo biarticular, e eu não sei porquê, quando a gente vai analisar a marcha, e o reto femoral é um importante flexor do quadril, né? E aí, proximamente, ele faz uma flexão do quadril, mas ele faz extensão distal. Veja como ele está correlacionado. Mas será que é o psoas só que está causando isso? Não, o reto femoral pode causar esse padrão de dupla onda. E ainda causar um padrão espástico e impedir uma flexão adequada do joelho lá embaixo. E uma extensão do quadril também. Então, isso são percepções minhas, minha gente, isso aí que eu estou falando para vocês. Que a gente vai analisando e vai percebendo essas minúcias. A eletromiografia é extremamente essencial, como vocês estão percebendo aqui, para ver padrões de coativação muscular. Ora, o reto femoral está ativando numa fase que não devia, como vocês estão percebendo aqui, ele está ativando durante quase praticamente toda a fase de apoio da marcha.
junto com o semitendinoso lá embaixo, o semembranoso, levando a coativação, indicando ainda mais que aquele padrão ali poderia ser um padrão, por exemplo, de uma marcha em joelho rígido, ou uma marcha agachada mesmo, porque no momento que que aquele padrão desenvolve, aquele padrão que o indivíduo está andando agachado o tempo todo, o reto femoral traciona a patela, leva uma patela alta, causa disfunção mais ainda em braço alavanca, dor pré-patelar, e a dor pré-patelar, por esse tendinite pré-patelar, ou mesmo a função da patela, também é uma causa também de levar a alterações da marcha. A dor é um ponto importante de alterações da marcha de qualquer pessoa, não é só do paciente paralisia cerebral. Né? Ou uma marcha nessa, um paciente com, por exemplo, um GMFCS tipo 3, como essa menina aqui, mais adulta, né? Por disfunção do braço alavanca. No plano coronal, normalmente nós vamos ter, por exemplo, alterações do mesmo lado ou alteração contralateral. Né? Por exemplo, queda contralateral pode ser por fraqueza do abdutor estabilizador primário da pelve do outro lado, ou seja, a pelve esquerda fazendo obliquidade excessiva ou quando é fraqueza do lado direito, não esquerdo. Ou uma rotação de um lado lá, causando alterações de rotação, pelo menos dinâmica, do quadril contralateral, uma adução do quadril contralateral, e assim por diante. Vou passar um pouquinho mais rápido, gente, isso aqui. Lembrando que no plano coronal, as alterações do joelho, ele sofre as consequências da articulação acima, que é o quadril, e abaixo, tornozelo e pé. Então, o valgo, né, o varo, geralmente disfunção de braço alavanca ou de pivô proximal distal das articulações. Eu tenho que corrigir a articulação acima e abaixo, né? Mas, no plano sagital, nós sabemos que o joelho pode ter uma patela alta, levar a disfunção do braço alavanca do reto femoral, da extensão do joelho, ou encurtamento real, um flexo fixo do joelho, que eu tenho que corrigir, obviamente, que ele vai causar um padrão de marcha também, ele jogando a força de ação solo posterior, aumentando ainda mais o padrão flexor desse joelho. Aqui é só mostrando novamente, aqui novamente o distúrbio ipsilateral ou contralateral. Isso, eu vou passar mais rápido isso aqui também, que eu tenho outra coisa para falar. Só mostrar isso aqui, por exemplo, um indivíduo que apresenta fraqueza contralateral, só não precisa nem olhar para os gráficos aqui do laboratório da cinemática. Eu percebo que a pelve dela está uma caídazinha do lado esquerdo e o tronco é jogado para o outro lado. É a clássica marcha trilobuco por fraqueza do glúteo médio. Lembrando que o glúteo médio, por exemplo, da fase de apoio do pé, que eu estou lá direito, e a fase de apoio, por exemplo, ele sustenta a pelve contralateral do lado esquerdo. Percebam isso, cuidado com isso. E é claro que, aqui é só mostrando o cinemático de uma paciente antes e depois de uma risotomia, sem nenhuma cirurgia ortopédica. Minha gente, percebam que os gráficos estão quase próximos da normalidade em comparação antes da risotomia. Ou seja, nesse caso aqui, a espacidade era a grande vilã, era o coringa da história aí, é o Voldemort daqui. E aí veio alguém com a varinha do Harry Potter e aí deu uma melhorada apenas com risotomia. No plano transverso, nós vamos ter as alterações basicamente no apoio da marcha, na fase de apoio, que é a rotação interna, né, que pode ser num nível só e multiníveis, a rotação externa também unimultiníveis, e também os padrões que não são encaixados, nenhum, não são classificáveis, né? Então, normalmente, esse paciente que anda com o pé para dentro pode ter vários motivos. Não é? Paciente hemiparético, o clássico dele é qual? Equino, cavo varo. Ou seja, vai ter um padrão por deformidade do pé, por exemplo, interno. Ou uma rotação interna do quadril, ou uma rotação interna da tíbia, e aí vai. Na rotação externa, do mesmo jeito, uma torção externa da tíbia, plano valgo, né? Uma disfunção do braço alavanca, tem uma torção interna do fêmur, ou uma tiversão acentuada, uma rotação externa da tíbia, e aí por diante. Né? Lembrando que essas disfunções aqui é só para mostrar que esse modelo anatômico mostra uma disfunção do braço alavanca, uma torção interna, essa figurinha aqui, onde está essa setinha, onde está a reta vermelha na cabeça do fêmur, mostra que uma torção interna. E a figurinha de baixo mostra exatamente a distância entre o centro da cabeça, o fulcro de movimento, e a ação muscular, o grande trocante, onde o glúteo está inserido. Quando tem uma torção interna, que é essa figura aqui da direita, percebam que a distância diminui entre os dois, em origem e inserção. Isso leva a uma diminuição de potência, uma disfunção do braço alavanca, por deformidade torsional. Como eu corrijo isso? Eu tenho que realinhar o eixo. Mexendo não está deformado, claro. Né? E aqui eu tenho esses vários tipos de disfunção de braço alavanca em paciente com paralisia cerebral, que eu tenho que considerar, onde eu vou mexer, qual é a fisiopatologia e tratar. Né? Por exemplo, disfunção de braço alavanca por torção interna do quadril. Né?
Aqui é outra nova, uma criancinha novamente, antes e depois da risotomia, né, mostrando o padrão que melhora também. Até a disfunção de torção também estava envolvido também por desequilíbrio muscular em adutores e rotadores externos do quadril. Disfunção de braço alavanca, ou fulcro indesejável do pé, claro, né, como essa criancinha aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, né, nesse padrão. Eu vou já dizer o que é essa figurinha aqui. Esperem e vocês vão ver o que daqui a pouco o que é isso, né? Então, saindo um pouquinho da classificação, quais as tecnologias que nós utilizamos, né? Então, tecnologias convencionais, utilizamos câmeras infravermelhas, né? Ou seja, vai captar os marcadores com modelos matemáticos, plataformas de força, podemos utilizar baropodometria, eletroneuromiografia de superfície, ou ainda tecnologias utilizando sensores inerciais, né? Que são a captura sem marcadores, mas tem mais surpresa na frente aqui. Ou ainda, se você quer analisar, por exemplo, o gasto energético através do clássico, da maneira mais clássica de analisar, que é através, né, da análise do VO2, né, através da espirometria dinâmica. Aqui mostrando só as câmeras, algum tipo de câmera, que é do meu laboratório que eu utilizo, plataforma de força, onde você vai cinética, né, você vai ver a força de ação solo, vai utilizar para calcular a potência muscular desses pacientes, momento interno e assim por diante. Eletroneuromiografia, e aqui mostrando a configuração de uma baropodometria, você pode utilizar a baropodometria também para ver a posição, a planta do pé, um pé plano valgo, um pé plano cavo, para ajudar nisso. Ou utilizar um modelo matemático em que ele mostre também a inversão e a inversão do pé. E aí ele ajuda a tomar também decisões se o pé também está envolvido naquelas disfunções, né? Até mesmo a termografia são utilizadas hoje em dia, tem estudos com isso, né? As máquinas de potência. Já que está entrando naquela questão de que os parâmetros espinopélvicos, eles são responsáveis por isso, por que não acrescentar, né, algumas análises em que inclua, né, a análise desses parâmetros através também de modelos matemáticos, exames posturais, ou mesmo de equilíbrio desses pacientes. Nos dá também uma boa pista para esses pacientes, né? Ou utilizar, por exemplo, rede neural, como nós já estamos utilizando lá aqui no meu laboratório. Através de sensores inerciais, nós fazemos a captura dos movimentos já e importamos essa captura para dentro de um software que é capaz de calcular a cinemática, a cinética e até mesmo os torques musculares, através de rede neural e AI. Ou ainda o que é mais moderno hoje em dia, é o futuro que já chegou, minha gente. Não adianta fazer cara feia para isso daqui, para a inteligência artificial. Não adianta, ninguém está querendo impedir o futuro. O futuro é esse. Então, você imagina agora fazer uma captura de movimento em que eu não preciso utilizar nenhum marcador. Aquele marcador muitas vezes atrapalha, o paciente não gosta. Às vezes ele tem uma alteração sensorial tão importante que ele fica arrancando os marcadores. Ou é mesmo a avaliação, não estou falando nem paralisia cerebral, em outros pacientes. Então, vocês imaginem agora fazer uma captura de movimento onde eu não utilizo mais nada disso, né? E onde o paciente tiver, eu faço uma organização aí de toda a reconstrução de todo o esqueleto dele através de uma rede neural e eu consigo calcular todos aqueles movimentos dele onde ele estiver, esse paciente. Ou ainda, não utilizar nenhum marcador, né? Apenas utilizando inteligência artificial com os novos programas aí, eu consigo, com câmeras, fazer a análise desses pacientes com cinemática. E mesmo integrado com o laboratório de cinética, com eletromiografia associada. Então, isso não é futuro, ele já chegou. Então, eu diria, claro que existe um passo grande para você padronizar em determinadas alterações em determinadas doenças, né? Por exemplo, na parede cerebral, mas já existe isso daí também. Na parede cerebral também, definindo já aí para também definir esse padrão de marcha desses pacientes. Como eu já falei daquele estudo anteriormente. Ou seja, eu faço a captura, ou seja, coloco o paciente lá, faço algumas calibrações, boto o paciente onde tiver, e através das câmeras eu faço a captura e análise, sem precisar mais de marcador. Para que tudo isso? Preciso de tudo isso, tecnologia de ponta, mas se eu não tiver uma equipe multidisciplinar, integração entre todos os profissionais que cuidam desses pacientes com paralisia cerebral, eu não chego a canto nenhum. Então, eu preciso de toda a equipe multidisciplinar para nós chegarmos e ter um prognóstico e uma meta de tratamento para esses pacientes. E, apesar de tudo isso ainda, eu tenho que ter bom senso. Eita, eu tenho um padrão de marcha ali que não está muito, eu não estou muito convencido daquilo, porque o exame está completamente diferente. Ora, o exame de marcha, como ultrassom, ele é operador dependente.
Eu posso ter errado alguma coisa ali, né? Então, cuidado com isso. É a mensagem que eu digo, que eu deixo aqui no final para vocês. Muito obrigado. Certo. O doutor Epitáfio trouxe aqui toda a biomecânica que eu levo um semestre inteiro para falar com os alunos da fisioterapia ali, né? Então, em 1 hora, né? Então, sempre revisitar a biomecânica, assim, e para quem trabalha com controle motor, é sempre o diálogo entre a neurociência, né, e a biomecânica ali, para você poder conseguir realmente ter essa percepção. Acho que na fala do doutor, 3 pontos, assim, principais que eu gostaria de salientar, assim. Primeiro, a importância de a gente ainda, né, enaltecer o quanto a análise quantitativa, né, com uma grande tecnologia embarcada ali, ela pode promover um desfecho muito mais favorável, né? O segundo ponto ali, em termos de intervenção da fisioterapia, a gente que tem uma percepção muitas vezes desses momentos não transversais do cuidado, né? São momentos longitudinais. Então, o ortopedista acompanha, né, com consultas, e nós estamos ali no dia a dia, semana a semana, e muitas vezes até esses casos que o doutor apresentou, a gente vivencia na prática, né? E a questão, claro, é dose dependente da terapia que a gente consegue fazer dentro do contexto que essa família está inserida, né? Então, eu acredito que o doutor tenha vários processos ali de pacientes de cirurgias que, infelizmente, são muito mais de cunho secundário, muito mais por uma jornada dentro do sistema de saúde de acesso e perda, né, de processos terapêuticos que vão levando a uma dose terapêutica não satisfatória, ou seja, para quem atende com 2 vezes por semana, 40 minutos, você pensar, eu sempre falava isso muito para meus alunos, discuto com os colegas, é o quê? Você nunca que você vai fazer diferença na vida daquele paciente se você não tiver um contexto domiciliar, educacional, te favorecendo. E eu levo muito essa mensagem que o doutor passou, assim, em termos de intervenção, a gente discute, assim, o próprio ciclo da marcha, ele já te dá o norte. Se é 60-40, se você fica 60% do tempo no apoio, né, e 40% no balanço, se você tem aquele momento ali de transição do centro de massa pelo tornozelo, tanto para ir quanto para voltar, que você tem todo esse desequilíbrio acontecendo, principalmente naquele momento, trabalhe o apoio, insistentemente, atividades onde a criança passe muito tempo conseguindo fazer fases de apoio, transições de apoio, muito mais do que balanço. Toda a palestra ali foi claro que pouquíssimos dos gráficos aí da própria avaliação eram alterações de balanço. Ainda assim, muitas vezes é uma percepção que o profissional ali não tem um pouco mais de dificuldade de conseguir interpretar esses gráficos, ter essa vivência na biomecânica. Isso não é o dia a dia de muitos profissionais, não é o dia a dia de muitas escolas também de fisioterapia, então isso é relevante a gente trazer. E o ponto também, o terceiro, é a transição, né, doutor? Eu acho que esses pontos, primeiro, da dose, né, esses momentos no tempo, e a transição do desenvolvimento, do próprio crescimento ósseo. Essas alavancas que, diferente de um paciente adulto, que ele vai ter um processo em uma estrutura anatômica já estabilizada, você tem a criança e ela vai tendo esses picos de crescimento, essas diferenças de como a gravidade vai atuando no corpo, então, a mesma situação. Então, grandes questões aqui são esses 3 pontos principais ali que nós, como fisioterapeutas, temos que ter bastante atenção. Nossa dose, resposta na clínica, no centro de reabilitação, e o que é feito fora desse centro de reabilitação. Em termos de intervenção, quanta ênfase a gente está dando nessa fase extremamente importante da marcha, que é o apoio unipodal, né? Tanto bipodal quanto unipodal, e a transição. E as próprias
questões do desenvolvimento, que a gente perde muitas vezes por um processo de estirão, ou por uma questão de condição de saúde grave, que a criança adoece, você perde aquele tempo de terapia, quando ela retorna para o teu atendimento, ela, né, desenvolveu uma contratura, e ali você já não tem mais a mesma capacidade de intervir que você gostaria de ter. Doutor Epitácio, quando a gente vai avaliar uma criança, de fato, o ponto de partida é a avaliação clínica, né? Então, isso é fundamental, por mais que a gente entenda que a avaliação da marcha, a avaliação do laboratório de marcha, ela nos dê parâmetros mais precisos, mas ela vai contribuir realmente com a definição da conduta. Mas o olhar clínico, o pegar no paciente, o examinar, o sentir o paciente, isso é a base. No seu dia a dia, essa percepção ela que domina também, não é isso? É isso. Eu sempre digo, e alguns, às vezes, quando eu falo isso, não gosto quando eu falo isso, mas o exame de marcha é um exame complementar com qualquer outro. Ele vai complementar o que você já avaliou ali, aquelas suas suspeitas ali, para reforçar ou tirar algumas dúvidas, quando existe. André, na prática aí, no teu estado, fora do Brasil, como é que tu vê aí o acesso para avaliação de marcha lá no teu estado, ou onde tu viaja bastante, conexão forte com os Estados Unidos, Canadá? Então, como é que tu vê isso aí a nível, tanto no estado como o teu, no Brasil, que representaria? O doutor Epitácio é um viés, porque aqui no nosso Pernambuco, que ele cuida não é só de Pernambuco, ele cuida de todo o Nordeste, então, de fato, ele não representa um estado, é muito além do estado, representa uma região bem populosa. Então, qual é a tua percepção por aí onde tu anda, onde tu vive? Como é que está essa questão de avaliação de marcha? Aqui na região sul, a gente tem uma ACD equipada, acredito que em Porto Alegre. Eu já tive na ACD de Joinville, mas ela não dispõe de equipamentos. Até a data que eu conheci a ACD de Joinville, ela não dispunha de equipamentos, né, de análise, é um centro de reabilitação com cunho ambulatorial. O que acontece hoje? A gente tem os laboratórios de marcha vinculados às universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade do Estado de Santa Catarina. Esses laboratórios de marcha, eles estão hoje vinculados aos projetos de pesquisa que ocorrem nessas universidades. Nós temos diversos diálogos, diversas conversas, no sentido de você tornar esse serviço, ele alcançável para a população que necessita, né? E uma interface entre a saúde e as universidades, e os projetos de pesquisa e a academia também seguirem em formatos de projetos de extensão, mas que elas abram as portas também para análises como essas que o doutor muito bem colocou. Eu tive experiências fora do Brasil, em laboratórios de alta tecnologia, com câmeras de captura de movimento, com toda essa tecnologia embarcada, e é claro que você trabalhar com esse tipo de análise, interpretando, com técnicos que te dão os gráficos prontos, os sistemas já te dão, né, é um nível muito privilegiado de você trabalhar. Eu não consigo hoje aqui, né, não vislumbro isso hoje aqui na região de Florianópolis, a gente não tem essa realidade. Hoje a gente tem algumas alternativas em termos de rede privada, mais para o esporte, que investiram, né, em equipamentos como isocinético, captura de movimento, para uma realidade de paciente que ele tem uma capacidade de resposta diferente até, né, pelo próprio contexto. Então, na questão da reabilitação neuropediátrica, a gente nem os ortopedistas trabalham com esse nível de informação, né? Não há esse laboratório de marcha, não há disponível esse tipo de dado, né? E a gente ainda caminha muito distante disso aqui. Tem outras questões que a gente consegue resolver de maneira mais avançada, profissionais, disponibilidade de profissionais, alto nível de profissionais formados, né? Mas quando a gente vai falar de tecnologia embarcada, inclusive até para a própria questão da tecnologia assistiva mesmo, né?
o recurso de alternativas de andadores, ou dispositivos de marcha que mais avançados, assim, a gente também tem bastante dificuldade. E eu acho que é um processo, assim, que me traz bastante orgulho de ver que aí no Nordeste a gente já tive a oportunidade de ver outros locais também no Nordeste que com grande êxito conseguem fazer, com boas publicações, bons trabalhos, mas não só pela questão acadêmica, mas atinge a população. Tem essa penetração num contexto vulnerável, são pessoas que realmente necessitam disso, e médicos que conseguem trabalhar com isso e resolver os problemas. Aqui a gente ainda tem um passo bem atrás nesse sentido, infelizmente. Então, se a gente fosse pegar assim, vamos separar quais são as crianças, vamos trazer para a paralisia cerebral, quais são as crianças que deveriam ter uma avaliação de marcha? Nós temos crianças que vamos considerar nível 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso é o que representa a paralisia cerebral. Quais são as crianças que deveriam ter essa avaliação uma avaliação de marcha? Vamos considerar o mundo ideal, que deveria ter uma avaliação, e, assim, como seria uma periodicidade, que repetiria, se tem algo que no tempo a gente precisaria fazer avaliações subsequentes para a tomada de decisão? Uma pergunta, ela é básica, mas ela é muito importante no dia a dia. Qual o paciente que a gente encaminharia para uma avaliação de marcha? Isso é interessante, porque quando a gente está discutindo, aí o pessoal diz, vou fazer avaliação em todo mundo. Eu não penso dessa forma. Então, por exemplo, paciente com GMFCS tipo 1, por exemplo, muitas coisas ali você já vai definir, que não precisaria de uma análise de marcha para fazer aquilo. Mas, claro, existem pacientes em que você tem algumas dúvidas, principalmente GMFCS tipo 2 e 3, né, que você tem algumas dúvidas ali em relação ao que é espacidade de fato, que está atrapalhando, fraqueza, coordenação e outras disfunções, né, braço de alavanca, né, disfunções de braço de alavanca, que você tem dúvida do que está no exame clínico. E aí, ou seja, eu vou alongar aquele isco mesmo, ele está encurtado de fato, então quem vai responder isso é o laboratório. Então é difícil você dizer, esse aqui é um nível 2 que eu vou fazer sempre, é um nível 3 que eu vou fazer sempre. Praticamente o nível 3 é quase todos mesmo, é a maioria. Né? O 2 eu diria que era metade, mais ou menos, e o 1 são alguns poucos casos. Mas são aqueles casos em que você realmente tem dúvida para discernir aquilo dali, o que você quer tratar, seja na reabilitação, seja na cirurgia ortopédica, seja uma risotomia. Entendi. Mas porque isso é interessante. Eu tenho alguns pacientes que eles foram submetidos à risotomia, que a nossa equipe fez, e tinha uma avaliação de marcha antes, e como você mostrou aí um caso, um slide interessante, e também a avaliação de marcha depois. Nesse caso, você vê que é bem interessante, por vários motivos, ter o pré e um pós, e às vezes um pós tardio, um pós-operatório tardio, porque normalmente a criança cresce, né? Você temos que entender que a criança cresce, nem tudo é só espacidade, né? Eu acho que para essa questão científica de protocolar, ter os dados objetivos, com certeza. Está pensando em alguma risotomia cirurgia, antes e depois, para provar no laboratório. Então, você tem dúvida, ou não tem dúvida, mas para protocolar, ou seja, para você ter um parâmetro objetivo que o paciente melhorou ou não, antes ou após aquela terapia ou aquele tratamento cirúrgico, eu acho que tem que fazer em todos, pensando dessa forma. Mas com certeza, de fato, a intenção é essa. Eu acho que a gente tem que sempre ter uma discussão dentro do mundo do que é possível mesmo, mas do mundo ideal, é possível sim, mas o mundo ideal, a gente tem que ter a referência como ideal, e a gente vai fazendo e lutando para melhorar cada um de nós, a nossa realidade. Aqui no Piauí, a gente tem, naturalmente, dificuldade, a gente não tem laboratório de marcha, que a gente possa utilizar, que não seja para de esporte, essa questão a gente não tem. E isso fica diante de uma dificuldade onde a família, porque não é o paciente, pessoal, é família. Então, uma pessoa com paralisia cerebral, ela não vai sozinha lá para o laboratório de marcha fazer a avaliação de marcha, é uma família que vai ter que se deslocar, e isso não é tão simples, sabemos disto, e isso dificulta realmente bastante. Eu acho que a gente precisa incentivar que centros se desenvolvam nesse sentido, nem que seja começando, André, como pesquisa mesmo, e que se
abrir, né, para a comunidade. A pesquisa ela é baseada na comunidade, né? Então, acho que o ponto de partida é isso aí. Do ponto de vista do deputado a nível de Brasil, o senhor que tem uma vivência como de marcha, qual é a sua percepção, qual é a perspectiva que o senhor percebe aí, que vai facilitar, criar mais acesso, como é isso? Qual é a sua leitura? Amanhã, daqui a pouco, nós vamos estar num congresso da ortopedia pediátrica, talvez eu seja um dos poucos neurocirurgiões que estará lá com a ortopedia, porque o paciente é de todos, é de equipe, é do fisioterapeuta, é do ortopedista, é do neurocirurgião, o paciente é de quem realmente quer cuidar dele. Então, ele faz, precisamos estar juntos, e vamos continuar falando de marcha daqui a pouco, mas agora, qual é a sua percepção nisso a nível de Brasil? Amanhã é marcha também, amanhã são ortopedistas do Brasil inteiro, da pediatra, falando de marcha e tal. Eu vou fazer essa pergunta hoje para não fazer amanhã para o senhor, né? Então, a percepção que eu tive, porque quando a gente fundou a Sociedade Brasileira de Análise de Movimento, marcha, Clínica da Marcha, a gente achava que tinha poucos laboratórios. Na verdade, tinha laboratórios clínicos, sim, poucos. Isso lá em 2017 para 2018. Foi lá no Rio Grande do Sul, inclusive. Foi com o Lauro lá. Depois disso, mesmo depois da pandemia, a gente observou que vários outros locais abriram laboratório. Por exemplo, o SARA mesmo, quase todos os SARAs têm laboratório hoje. Né? Salvador abriu um laboratório, aqui abriu outro aqui no IMIP. Então, a gente percebeu, depois dessa divulgação, eu acho que disseminou mais a análise de marcha. Mas é aquela velha história, é um equipamento muito caro, precisa de profissionais, né? Então, assim, não é tão fácil chegar, não é tão barato. E o laboratório, ele falou, né, André falou, o pessoal está indo para o lado de medicina esportiva, claro, porque aí ele tem um retorno financeiro. Na parte de neuromuscular, é mais complicado, você demora mais tempo para fazer um laudo desse, para fazer uma avaliação dessa, demora mais, e assim por diante, né? Então, basicamente, por isso que se faz para estudo. Mas minha percepção, mesmo assim, está ampliando, sim. Os laboratórios estão difundindo mais em relação a isso daí, em relação a essa questão do laboratório mais. Por exemplo, o laboratório, quando eu vou falar uma coisa pessoal minha aqui, que eu sempre falo, mas desde quando eu terminei minha residência em São Paulo, 99 para 2000, que eu conheci o laboratório lá, eu disse, eu quero um desse. E só em 2017, agora que eu consegui. Agora eu consegui do ponto de vista particular, né? Mas eu tive que aprender muita coisa. Eu tenho que me virar como bioengenheiro, eu tenho que me virar também como técnico de TI, né? Então, sou eu que capto, sou eu que faço o processamento, sou eu que laudo, então é difícil. E sou eu que ajeito as coisas quando tá com defeito. Então, assim, se eu fosse depender desse monte de gente, eu nunca ia ter. Então, eu vou e aprendo tudo que eu quero para fazer eu mesmo, ou não só sair do canto. Então, se você é a pessoa tem que correr atrás, né? É isso aí. Eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer, né, seu trabalho aí na sua casa, né? Então, não é simples, mas é gostoso, né? Então, de fato, é um desafio, é interessante. A gente tem certeza que contribui com a qualidade de vida do paciente, porque o resultado vai ser melhor, porque a indicação vai ser mais precisa, né? Precisa, objetivo. Então, nós vamos precisar realmente encerrar. Eu queria que o André fizesse as considerações, depois do Epitácio, aí a gente encerra oficialmente o de hoje, né? Eu fico bastante... me conecto muito com a fala do doutor Epitácio, né, porque a experiência que a gente tem realmente até na pesquisa é dessa magnitude, né? Você aprende tudo, aí você vai lá para o exterior e você tem o matemático, o físico, o bioengenheiro, e aí você só precisa dizer, eu quero que você me mostre esse pico da curva, o EMG, a integral, coisa... Cara, e aí, né, sincronize o dado dessa maneira. Então, claro, a velocidade, a tecnologia, eu gostaria de concluir, assim, ele poupa tempo, proporciona uma intervenção mais assertiva, diminui, várias vezes o doutor colocou ali, iatrogênico. Esse termo, se para mim já é uma coisa dolorida, imagina para o próprio médico, né, que ele está ali procurando fazer o melhor. Eu acredito nisso sempre. Mas a pessoa não tem os recursos muitas vezes. Isso eu acho que é um dispêndio, né, de material, medicamento. Quem faz uma cirurgia dessa magnitude sabe o quanto que isso é
dispendioso, nós estávamos falando sobre isso. Então, eu acredito que um investimento num laboratório de marcha, de um sistema, né, onde você consiga dar mais acessos, isso melhoraria um grande percentual de alocação de recursos, diminuiria o custo de cirurgias dispendiosas que são pouco assertivas, né, e proporcionaria para mais pessoas também essa oportunidade. Então, eu acho que foi muito pontual a fala. Nós, sempre aqui, o brasileiro ele tem essa capacidade de absorção de vários conhecimentos para poder fazer acontecer, né? E é muito gratificante a gente conseguir encontrar pessoas que dividem esse mesmo pensamento, né? Agradeço aí pela oportunidade de contribuir com pessoas tão nobres aí nesse processo de cuidado na paralisia cerebral. Muito obrigado. Obrigado, André, demais, viu? Foi bom isso aí. Continua o teu Epitácio, as considerações, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Isso. É só agradecer aqui, desculpa qualquer, falei muito rápido, mas é um tema bem abrangente, não tem como a gente resumir tanto isso daí, né? Mas eu tentei resumir o máximo que pude aqui, e agradecer ao doutor Francisco, né, pelo convite, e a todos vocês que ficaram com a gente até o momento agora, e obrigado também, André, pela companhia de hoje.